Pessoal, beleza? Antes de qualquer coisa, desculpa aí, podido participar lá, fazer a nossa aula presencial como a gente tinha combinado. Mas aqui tá a nossa aula no fim da tarde. Eu vou postar uma atividade que tem que ser feita até sexta-feira para poder fazer uma avaliação aí para a gente poder ter uma nota. Vai ser coisa bem simples, tá? Para eu poder lançar na segunda-feira, que é minha data limite de lançamento. E como complicou muito essa situação toda que a gente está vivendo, inclusive para avaliar vocês fica meio difícil. Se fosse um trabalho em grupo, um trabalho de laboratório, era muito mais simples, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que dar um outro jeito aqui. Mas bora lá. A aula de hoje vai ser uma aula bem bacana. A gente vai falar um pouquinho de equipamentos, falar de link de comunicação. É uma aula que para mim é bem prazerosa, inclusive eu demorei um pouquinho a terminar ela porque eu comecei a fazer e comecei a lembrar de umas coisas e eu tentei fazer ela de uma maneira que fique bem visual para entender o que a gente está falando, tá? A gente vai falar sobre equipamentos roteadores de pequeno porte, de grande porte e links de comunicação, switch de pequeno e de grande porte também, para a gente poder ter uma ideia, até baseado naquilo que a gente conversou aquele dia com o pessoal da Teltec, ok? Bom, vamos começar com os roteadores. Só lembrando, roteadores são dispositivos para fazer a ligação de redes distintas, não redes iguais ou a mesma rede, né? E a gente tem vários modelos, a começar pelo roteador residencial, que é aquele que a gente tem em casa, que normalmente é o roteador sem fio, que já está acoplado ao nosso modem, à nossa saída de internet, ou, em grande parte das vezes, ele é o próprio modem da internet, a própria saída da internet também, né? Onde que a gente usa ele? Em casa, em consultórios, em lugares que não exigem uma grande disponibilidade, vamos dizer desse jeito, né? Uma grande disponibilidade de internet, principalmente para saída de internet, para o usuário poder utilizar a internet. Eu não estou falando de prestar um serviço, tá? Se a gente está falando de prestar um serviço, a gente não vai colocar um dispositivo desse tipo aqui. Ele é para atender pequenas redes, ou redes que, por exemplo, quando eu falei a situação de consultório, fugiu aqui. Quando eu falei aqui a situação de consultório, é porque tem uma passagem de pessoas por ali. As pessoas entram e saem. E a gente tem que se lembrar de colocar um tempo mais reduzido no leasing do endereçamento IP, no aluguel ou no empréstimo do endereçamento IP, para que, assim, 1 hora, 2 horas num lugar público é o ideal, porque a pessoa entrou, ela utilizou, quando ela saiu, aquele IP liberou e já fica disponível para um próximo. E às vezes as pessoas esquecem de configurar isso. Deixa lá para o endereço IP ficar ativo por, sei lá, uma semana, e aí quando chegam novas pessoas, eles não conseguem utilizar, porque vai aumentando, vai criando a lista e os endereços vão ficando travados, certo? A gente tem que lembrar de liberar isso daí. Aí a gente já mudando o porte de comunicação, a gente vai para um roteador já que não é residencial. Ele vai ser utilizado em uma empresa, alguém que tenha que prestar um tipo de serviço, alguém que tenha serviços 24/7 principalmente também. E aí a gente já começa a mudar o escopo. Nesse caso aqui, ó, roteadores, gente, normalmente ou em 90, quase 100% das vezes, eles são modulares. Eles têm os slots para a gente colocar os módulos. Lembra que a gente usou na nossa aula presencial o roteador, colocou o módulo Wiki2T nele, a gente espetou, fez a ligação dos cabos seriais e a gente pode colocar entrada serial, a gente pode colocar uma expansão, um módulo de switch nele para poder fazer a ligação aqui de mais dispositivos de uma mesma rede ou de redes distintas. A gente pode colocar um módulo de fibra, se for compatível com o modelo do roteador. Existe uma série de módulos que a gente pode colocar aí. E aí entra a grande questão. Qual é o melhor modelo? Depende. Depende muito da tua necessidade, depende do porquê você está colocando ele ali. Aí aqui a gente tem a série modular. A série modular são aqueles que a gente pode comprar o chassis, que é a caixa dele, e depois espetando os módulos nele. E aí vai depender muito de cada necessidade. A gente tem aqui um modelo, por exemplo, que a gente colocou portas Giga Ethernet, você pode colocar módulos só com fibra, você pode colocar módulos que são um switch mesmo com 48 portas, você pode colocar um módulo que é um switch de 24 portas, Layer 3, é um roteador dentro dele. Então, assim, tem muitas opções. Tem vários tamanhos também, você pode ter 3, 2, 4 slots, 2 não, desculpa, de 3 em diante você vai ter,
slots para poder colocar, considerando que sempre tem um modo de gerência que vem nele também. Você pode ter um como esse daqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 módulos, slots para você poder colocar módulos. E aí você tem esse que é tipo geladeira, né? Que você tem um posicionamento diferente aqui das placas para você poder colocar e, obviamente, o processamento dele, memória dele é uma coisa completamente diferente de um cara desse daqui, certo? Esse daqui a gente já pode trabalhar com os módulos hot swap, que são aqueles que a gente coloca e tira os slots, os módulos, as placas, as bandejas aqui no caso, sem ter que desligar o dispositivo, diferente desse daqui, por exemplo, que você tem que desligar ele, colocar e ligar de novo. Então tem que ter uma certa atenção com isso daí, beleza? Quando a gente fala de comunicação e utilização de link de operadoras, a gente tem que lembrar que a gente sempre vai precisar de uma ligação direta com a operadora. Boa parte dos equipamentos ainda trabalha com os modems que trabalham junto com o roteador, que são chamados CSU, DSU. Dispositivos que fazem a comunicação com toda a malha da operadora, através de par metálico, através de fibra, só que é ele que vai levar a comunicação até o backbone. E existem, claro, módulos que a gente coloca direto nesses roteadores aqui, principalmente os de chassis. Esses aqui são os equipamentos. A gente tem a porta, que é a DCE, que está ligada nele, liga aqui o cabo DCE ao DTE e coloca o DTE no roteador. Lembra a diferença do cabo DCE e do DTE? O DCE é o cabo fêmea, é o que gera o clock, é o que manda a comunicação, e o DTE é aquele que recebe a informação, fecha a conexão e faz a transmissão do jeito que ele tem que fazer, utilizando essa saída do cabo fêmea que está ligado ao modem aqui, ao CSU-DSU, beleza? E esse equipamento está ligado na operadora. Isso aqui está dentro de casa, e isso aqui é o que faz a ligação com a operadora. Os switches já são mais simplificados. A gente tem o modelo normal, que não é modular. A gente pode entender que esse daqui ele tem todas essas portas fixas e tem as portas GP-Link, mas ele também tem alguns slots aqui para a gente colocar os GBICs. E o que é o GBIC? É um módulozinho que você espeta nele para poder fazer ligação com fibra também. Esses módulos, a gente já vai falar aqui no próximo slide, ele pode utilizar fibra com capacidade para transmitir as informações a partir de 100 metros até 70, 100 quilômetros, depende muito de como está sendo utilizado isso daqui. Fora aqueles que têm os cabos marítimos, né? Que são equipamentos de grande porte e que as fibras marítimas podem chegar a muitos milhares de quilômetros aí. E aí tem uma série de dispositivos que são colocados no meio do caminho, como caixa hermética, o tipo da fusão é diferente, não tem repetição, enfim, é uma outra viagem aí. Aí aqui a gente tem modelos também, assim como temos os roteadores de chassis, a caixa para a gente poder colocar, os módulos que a gente coloca aqui nos slots, que são vagos, normalmente as fãs que estão aqui também, e o módulo de gerência, como eu já falei para vocês, que já vem embutido. Aqui a gente também pode ter desde 3 até 13, 10, 17 slots para poder colocar um switch desse daqui. Ele já por si só funciona como Layer 3, ok? Ele já é um roteadorzão, só que ele tem algumas funções de switching, os roteadores têm algumas funções que são mais parrudas que ele, mas ambos têm módulos que podem ser colocados nele para fazer a função de roteador e enfim. E quanto aos links? Os links a gente tem Ethernet, ou Gigabit Ethernet, né, Fast Ethernet, que são os mais comuns. Só para a gente lembrar, Ethernet, velocidade 10 megabits. Fast Ethernet, 100 megabits. Gigabit Ethernet, gigabit. E aí a gente tem as ligações com cabo de par trançado, com os conectores de par trançado. São portas que a gente trabalha mais tranquilamente, vamos dizer assim. Existe a chamada Fiber Ether Channel, que são alguns canais de fibra que a gente liga e que é muito parecido, que a gente pode inclusive fazer misto com algumas conexões Ethernet. Nesse caso aqui da Ethernet, uma coisa legal que dá para a gente fazer com determinados switches, e aí a gente está falando de Cisco, de Interas, de Tricon, de HP e outras grandes marcas, a Dell acho que agora faz também, que é o chamado
Fast Ether Channel. Quando a gente vai fazer isso daí, ou essa ligação de Fast Ether Channel, essa configuração, a gente pega duas portas ou mais e você agrega ela como se ela fosse uma. Isso normalmente é utilizado para uplinks entre dispositivos, né? Então você tem dois switches ligados, você pega 4 portas gigas de um com 4 portas gigas de outro e fala: eis que vocês aqui nesse dispositivo A vão trabalhar com uma só e vocês no dispositivo B vão trabalhar com uma só também. Você vai ter uma porta de 4 GB e não de 1 GB. Se você colocar 5, vai ser de 5 GB. E por aí vai. Isso daí é uma prática que é muito utilizada também. Só que hoje, com o advento das fibras, é muito mais... acaba sendo até menos custoso. Por quê? Porque você não onera tanto as portas do Ether Channel. Depende muito da sua necessidade, da sua distância, do tráfego que você vai jogar em cima dessa rede. Depende muito disso daí. Aqui a gente tem uns switches com fibra. Eles são fixos, tá? A gente tem aqui, nesse caso daqui, 8 slots de fibra. Aqui a gente já tem mais. Só que eles são pura fibra. Você não tem porta Ethernet neles. A menos que tenha console para gerenciamento. Mas o resto é tudo fibra. Aqui, você tem mostra como é que é uma ligação direta nela, numa porta giga que você já tem fixa, não é módulo. Aí aqui, a porta de console, duas portas de USB para você poder fazer a gravação, tanto de arquivos de configuração quanto a ampliação de espaço para o sistema operacional. E faz uma ligação direta aqui, não precisa de módulo nesse caso. E esses aqui, são os conectores mais conhecidos, que é o SC e o LC. O SC, ele já vem duplicado, ele vem solto as duas pontas, as duas fibras, já vem conectorizado. E você tem modelos desse tipo aqui, tá? Esse daqui é o GBIC que eu estava falando para vocês. E aqui você tem o LC e SFP. Aqui já é fixo, né? Eles são grudados, os dois fios, as duas fibras, o par, para poder ligar nesse cara aqui. Esse aqui é o mais usado hoje. E esses são os módulos que eu falei para vocês. Aqui é um conjunto de coisas. Você pode pegar uma fibra que é utilizada para meio externo ou meio interno, pode utilizar neles, mas sempre tem que ser compatível, tá? O tipo de fibra que você está utilizando com o tipo de módulo que você está utilizando tem que ser compatível. Não adianta você comprar uma fibra que é para 100 metros, que é para 100 km, 70 km, e comprar um módulo que atende no máximo 200 metros e é ligado num dispositivo que também só vai conseguir trafegar a 200 metros, certo? É o conjunto todo. Vocês devem estar escutando alguns barulhos aí, gente. É a questão do home office, tá? É interfone que toca, é guri que grita, é porta que bate. Vamos embora. Aqui, tem o recorte de uma máquina de fusão. O que é uma máquina de fusão? É quando você tem que fazer uma emenda numa fibra ou tem que fazer o arranjo para você poder finalizar ela caso ela não seja pronta desse jeito. Essa máquina aqui é uma coisa espetacular. Eu vou colocar um vídeo aqui também para vocês poderem assistir de como é que é feita uma fusão de fibra. É muito legal. Você vai decapar a fibra, tem todas as ferramentas adequadas para isso. Você decapa ela, você tira as capas dela, a parte de fora, o invólucro e tudo mais. E no fim, o que vai ficar é uma fibra fininha, transparente, bem fininha mesmo, que você pega e coloca aqui com a ponta dela aqui, Isso depois de fazer um recorte com um alicate de diamante, você deixa retinha a ponta dela, coloca ela aqui com a ponta bem aqui, ou próximo daqui, e coloca o outro lado aqui, também, do mesmo jeito. Você trava aqui e trava aqui, e aí você fecha, essa tampa você fecha aqui. No momento que você fecha, aparece um display para você, onde essa fibra finíssima que aparece ali, o display mostra ela mais ou menos na grossura de um dedo, tá? E aí ele mostra, a hora que você dá o OK, ele faz uma limpeza nela, faz como se fosse um polimento, ela dá um acabamento nessa ponta dela, e aí ele mostra juntando as duas e fazendo a fusão delas exatamente nesse ponto aqui, E a partir daí, você em vez de ter uma fibra de 50 metros, você pode ter uma de 300, tá? A fibra,
é um meio de comunicação que aceita que você faça a fusão, porque não passa meio elétrico por ela. Ela não tem perda com isso, porque o que trafega por ela é luz, é luminosidade. E aqui, ó, a gente tem um DIO, que é o distribuidor interno óptico. Lembra essa fusão que foi feita aqui na fibra? É bem aqui, ó, nesses compartimentos, que a gente normalmente encaixa a parte do tubete, que chama, né, o tubete, que abriga, que faz a proteção do exato local onde foi feita a fusão da fibra. E aí você pode enrolar ela, fica fácil de organizar, você coloca ela nas portas aqui, identifica as portas, qual é o par que está sendo referente a qual bloco, a qual distância, a qual prédio, enfim. É assim que você faz, até mesmo ao mesmo rack, né? A qual rack ela faz parte, se for um lugar grande e você tiver 4, 5 racks instalados, aí a gente pode fazer toda essa identificação aqui. Lembra, gente? Documentação, identificação de porta, isso tudo facilita muito o nosso trabalho, facilita muito a nossa gerência. A gente tem que prezar muito por isso daí. Mais links aqui, a gente já falou do CSU, DSU, e aqui a gente entra também na questão do Frame Relay. O Frame Relay é uma comunicação onde a operadora leva um link de um determinado ponto até outro, seja dentro da mesma cidade, entre cidades, dentro de um estado, dentro de país. Você fica como a unidade 1 e a unidade 2 como se fosse a mesma unidade, como se elas estivessem dentro do mesmo local fisicamente. É um ponto a ponto, que a gente chama, né? É um ponto a ponto onde a gente tem uma grande extensão da sala, uma grande extensão da nossa rede. E eu já vou mostrar o modelo disso daqui para vocês. Um grande exemplo é esse daqui, ó. Você tem aqui, como se fosse uma chamada grande porta que eles chamam. Você tem a unidade A, ou central site aqui, e você tem um site remoto 2 aqui e um site remoto 2 aqui. Só que, na verdade, todos eles estão trabalhando numa mesma rede. E o exemplo que está aqui é bem para demonstrar o que normalmente é utilizado com esse tipo de tecnologia. Voz, vídeo, a parte de gerência de ativos de rede, a parte de serviços de TI rodam em cima disso daqui. Qual é a vantagem de usar isso? A vantagem de usar isso é porque você vai ter um contrato com a operadora, você pode aplicar configurações de QoS, do Quality of Service, ou qualidade de serviço, nos equipamentos das pontas, que funcionam da seguinte maneira. Eu tenho um link aqui de 4 MB. Quando a gente fala 4 MB, 8 MB em Frame Relay, a gente está falando de uma quantidade considerável, tá? Então aqui eu tenho 4 MB, um link de 4 MB, que chega até aqui no meu concentrador, daqui e daqui. Cada link desse é 4 MB, certo? Eu tenho 3 pontos. Então, o meu Frame Relay central, a minha grande porta, ela tem que ser de pelo menos 12 MB. Entenderam? 4 mais 4 mais 4, 3 vezes 4, 12. Então aqui tem que ser no mínimo 12 MB para poder atender todo mundo, para poder concentrar todo mundo. Aí eu venho aqui e configuro o seguinte. Dentro desse link de 4 MB, eu vou colocar que 2 MB são reservados para a parte de transmissão de videoconferência. Então toda vez que um pacote de videoconferência ou de vídeo estiver saindo por ele aqui, ele vai identificar, ele vai fazer a leitura daquele cabeçalho e fala, é vídeo. E aí ele coloca numa prioridade, ou coloca naquele túnel, que é só para vídeo. Aí eu tenho do 2 MB para vídeo, eu tenho 500K ou 1 MB para voz, eu tenho mais 1 MB para dados normais, para navegação, conversação entre os pontos aqui, tranquilão. Então aí, quando ele reconhece que é um pacote só de voz, ele manda para o túnel de voz. Quando ele reconhece que é um tráfego de gerência de TI, que o pessoal da TI aqui da central está acessando o site remoto 2 para poder fazer uma manutenção em algum servidor ou alguma coisa daquela unidade, ele vai pelo outro canal. Quando é uma videoconferência, pelo canal de 2 MB. Assim vai seguindo. Não vai ter congestionamento, um serviço não vai interferir no outro, e você ainda pode configurar o seguinte, esses 2 MB são só para vídeo, ponto, acabou, ou caso o link de transmissão de voz esteja já chegando no gargalo e o meu de vídeo estiver liberado, eu posso liberar um tanto dele, eu posso deixar isso tudo configurado. É bem interessante. E o caso prático que eu falei para vocês é o nosso, é o Instituto.
Tenho muito orgulho de mostrar isso daqui, porque em 2012 a gente começou a desenhar isso. Eu comecei a desenhar isso com a equipe que eu trabalhava. Como eu já tinha tido uma experiência anterior que era parecida do Exército, a gente construiu do zero essa rede aqui. Onde hoje, em cada uma dessas unidades, a gente tem, depende muito de cada uma delas, mas no total disso daqui, a gente tem aproximadamente 2.800 máquinas, 2.800 computadores, aproximadamente 34 ou 40 serviços rodando em servidores virtualizados. A gente tem um dispositivo de videoconferência em cada unidade e 2 na reitoria. Então temos 12. E a gente ainda tem a comunicação de voz por todas essas unidades através desses links. Existe uma central telefônica aqui na reitoria, uma central que conversa com, que está alinhada, que está configurada, que ela está alocada junto com essa central telefônica aqui da reitoria, e todo mundo conversa por ramal. O custo mensal disso é alto, só que a gente economiza em ligações em ligações interurbanas entre as unidades, e a gente ainda conta com o serviço da Rede Nacional de Pesquisa e Ensino, que quando eu estou lá em Naviraí, por exemplo, tá? E eu quero fazer uma ligação para São Paulo, essa ligação sai, vem para cá, passa pela reitoria, pela central da reitoria, que é a principal, chega lá em São Paulo, através desse link, com uma outra instituição lá que usa desse mesmo serviço, que são todas as instituições de ensino do país que são vinculadas a ela, e eu pago uma ligação local, em vez de pagar uma ligação interurbana. E de lá para cá, a mesma coisa, certo? É bem interessante isso daí, bem interessante mesmo. E aí aqui eu tenho links de 100 MB, eu tenho links de 20 MB, eu tenho saída giga dentro do anel óptico aqui na nossa cidade, aqui em Campo Grande. E tudo isso aqui, gente, é frame relay. Aqui a gente tem hoje 8 MB em cada uma dessas pontas para a parte de frame relay. E aqui então eu tenho que ter ao menos 80, porque eu tenho 11 unidades, são 10 campi mais a reitoria, não conto aqui a parte local. Então, para contar com todas as unidades, a gente conta com essa grande porta aí. O custo não é barato, um link desse daí, como a gente vive aqui no monopólio de uma determinada empresa, então um link desse de 4 MB ele pode custar R$7.000, R$4.000, esses links de 4 MB, de 8 MB, né? Ele pode chegar em torno disso daí. Aí você multiplica pela quantidade, mais a grande porta, mais os links de internet, mais a redundância. Por quê? Porque se parar, um link para tudo, né? Então a gente tem que contar com isso daí. Então a gente tem cada unidade, internet da RNP, internet da Oi contratada, da RNP o governo paga, da Oi a gente paga, e a nossa comunicação flui desse jeito. Eu não contei ainda aqui com o sistema de videoconferência que a gente tem, que é as salas virtuais de videoconferência, que a gente tem 2 serviços também, que é a da RNP e a da Cisco. Então a gente tem assim, é bem confortável hoje, tá? E agora ainda com a situação da pandemia, melhorou ainda mais. Por quê? A Rede Nacional de Pesquisa e Ensino ela já tinha liberado para todo servidor dos institutos que tem um CIAP, ele já tem uma sala de videoconferência dele. E isso fica toda uma estrutura na nuvem da RNP. E agora a Cisco, na época da pandemia, liberou sala para os professores ou para os servidores que têm um e-mail institucional. Eu consigo ter uma sala minha. Eu posso colocar até 100, até 250 pessoas, assim como a sala do Google, e não tenho limite de tempo para conversar. E eu gravo, eu faço o que eu quiser ali dentro, uma gerência muito boa, que é aquela sala que a gente utiliza. Resumindo aqui então, gente, é difícil encontrar uma solução que é completamente compatível com todas as situações. Às vezes você tem uma determinada necessidade e as situações que estão postas ali à mão para você, ela não atende completamente aquilo que você precisa. Mas a gente tem várias saídas aí que a gente pode utilizar. Então é aquilo que eu sempre falo. A saída ideal, a solução ideal depende muito do que você precisa. Dúvidas, sugestões, convite para churrasco depois do Covid, é só a gente conversando lá no nosso EAD, lá no Moodle, e eu vou postar até o fim do dia agora, junto com essa aula também, a atividade que deve ser feita. Que eu já vou adiantar aqui, eu vou explicar lá depois também, mas já adiantando um pouco. Eu vou passar uma planta de um determinado cenário e vocês vão propor para mim qual é a solução que vocês colocariam. Que tipo de link, baseado nisso que a gente falou,
por que colocaria, que tipo de equipamento, o que você pensa disso daí, baseado em tudo que a gente já conversou nas nossas aulas. E é coisa simples, tá, gente? Eu não tô querendo que ninguém dê solução de nada. Eu só quero que a gente comece a pensar em como apresentar uma solução de um projeto. E é por isso que eu vou passar ali uma ou duas sugestões para que a gente possa trabalhar nisso daí, beleza? Eu quero que vocês pensem tranquilamente nisso. Eu quero que seja bem light o trabalho. Não se preocupem em estar certo ou errado. Quando a gente fala de projeto, gente, falar de certo ou falar de errado é muito complicado, é muito difícil, é uma linha muito tênue. A gente vai falar da melhor ou da situação mais ideal para aquilo ou aquela que não é tão ideal. É isso aí que vai acontecer, tá? E a gente vai ajustando, vai alinhando, vai discutindo e aí vai ficar bem, bem bacana o negócio. Valeu, gente. Até mais.